No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Que o Espírito do Deus Altíssimo faça a sua sombra envolvê-lo agora, nesse momento, onde quer que você esteja, para que você seja livre do senhor do pecado, livre do senhor da doença, livre do senhor do mal, e possa então decidir servir o Senhor do perdão, o Senhor da cura, o Senhor do bem, o Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus, o Senhor do bem, seja livre, minha amiga, meu amigo. Literalmente livre. Livre de todas as mazelas. Livre desse fardo pesado que você tem carregado. Em o nome do Senhor Jesus, quem crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós iniciamos uma nova semana, um novo tempo, e eu tenho certeza que muitas pessoas, muitas mesmo, tiveram a sua saúde espiritual refeita, restaurada, a sua saúde da fé animada, avivada. E agora podem agradar a Deus. Porque uma fé doente não tem condições de agradar a Deus, mas uma fé saudável, uma fé que esteja ausente do passado e sempre olhando do presente para o futuro, porque a fé remete à mente, remete o nosso entendimento para o futuro. Por isso mesmo que sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se chega a Deus, creia que Ele existe, quer dizer, se chega, que se aproxima de Deus, quer dizer, está despido do passado triste, está despido de todas as amarrações do pecado, está livre do senhor do pecado, para então se aproximar do Senhor dos céus e da terra, e então oferecer sua vida em sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Ah, minha amiga, meu amigo ouvinte,
Essa é a fé que agrada a Deus. Quando a pessoa está bem na fé, quando a pessoa está saudável na fé, ela olha para frente, ela não olha para os lados. Ela não fica chorando o leite derramado. Ela não fica pensando no passado. Não, de forma nenhuma. Ela olha para frente. Quando ela fala do passado, é para dizer o seu testemunho, é para contar o seu testemunho. Olha, eu fui assim, eu fui escravo do pecado. Eu não conseguia me ver livre das garras da injustiça. Mas o poderoso, o todo-poderoso me alcançou. Hoje eu estou livre. Graças a Deus. Você está livre porque o Altíssimo veio sobre você e restaurou as suas feridas. Graças a Deus. Agora é partir para frente e cuidar para não ficar doente novamente. Porque uma doença física, a pessoa atrai para si sem querer. Ela não quer ficar doente, mas às vezes a pessoa fica, não é mesmo? Ela não quer ficar gripada, mas ela fica às vezes. Ora, mas a doença da alma, a gente sabe como evitar. A doença da alma, que é a doença da fé, que é a enfermidade da fé, se contrai quando a pessoa deixa de agir a fé, deixa de olhar para frente e começa a olhar as circunstâncias, começa a preocupar-se com as circunstâncias, começa a preocupar-se com o que fulano falou, Beltrano disse, ou se contaminar com a malícia de outras pessoas. Às vezes uma pessoa doente na fé, que tem sempre maus olhos, que tem sempre uma palavra negativa, que tem sempre um olhar mal, crítico, de censura, um olhar malicioso, essa pessoa está enferma, então ela não está satisfeita com a sua enfermidade, ela quer transferir esse vírus doente para outra pessoa que está saudável. E a outra pessoa saudável, que não atenta para a sua fé, que não cuida da sua fé, que não cuida da sua fé como uma menina dos seus olhos, então ela acaba dando ouvidos àquela que está doente na fé e se contamina e acaba ficando maliciosa também. Minha amiga, meu amigo ouvinte, presta bastante atenção no que eu vou dizer para você. Se alguém se aproximar de você e falar mal do Bispo Macedo, quando você encontrar alguém jogando pedras no Bispo Macedo, atiçando mesmo pedras e pedregulhos, então, ao invés de você me defender, você vai defender a si mesma, a defender a sua fé. Deixa a pessoa falar, fique calado, não me defenda, porque a sua defesa não vai adiantar de nada. Aquela pessoa está doente, ela vai continuar falando de mim. Fala para você, fala para outro e vai falar para outro. Então não adianta você querer me defender. Não me defenda. Não me defenda. Porque esse é o espírito do mundo, é o espírito de Satanás. É o espírito da malícia. É o espírito da fé doente, da enfermidade da fé. Então você ignora, despreza, finge que não ouviu e segue avante. Não pare para ouvi-la ou ouvi-lo. Não pare. Não tente defendê-la. Se atiçar pedra na Igreja Universal do Reino de Deus, não faça nada. Fique quieta. Fique quieto. Vá em frente. Não pare para ouvir. Não defenda, porque é isso que o diabo quer. O diabo quer atiçar de forma que
haja reação da pessoa para então criar uma discussão. E nessa discussão, sempre você que está bem na fé vai perder, porque não se desce ao nível de Satanás, não se desce ao nível dos enfermos na fé, não se desce. Deixe-os falar, que eles falem, a boca é livre para falar o que quiser, mas os ouvidos sábios podem muito bem ignorar a fala dos maliciosos, a fala dos doentes na fé. Então você vai em frente. Saia daquele ambiente imediatamente para não reagir, para não defender. E siga na sua fé, porque Deus é contigo. Deus é contigo, minha amiga, meu amigo. Você está saudável na fé porque o Espírito de Deus resolveu alcançá-la, perdoá-la. O Espírito de Deus estendeu a mão para você e aí restabeleceu a sua fé. Com a sua fé restabelecida, você pode entrar na presença de Deus a hora que você quiser. Você pode se aproximar do Altíssimo. Você pode agradar o Altíssimo com a sua própria vida no altar. Que Deus abençoe você. Que Deus guarde a sua vida para que você possa servir de glória, de louvor, para que você seja o perfume, o aroma do Senhor Jesus por onde quer que for. Em nome do Senhor. Amém. Percebi na caminhada a escuridão do cego, o silêncio de um mudo, quando me afastei de ti, paralítico da fé. Foi assim que me senti, mas entrei dentro do tempo e o tesouro descobri. Não foi prata, não foi ouro que me colocou de pé, foi ouvir a sua voz e ressuscitou minha fé. Não que eu viva do passado, mas é sempre bom lembrar do lugar onde caí, pra poder me levantar. Hoje não sou mais enfermo, decidi não ser assim. Atitudes como essa ninguém tomará por mim. Minha vida é um milagre que o Senhor na cruz gerou. Esse é o maior milagre. Obrigado, meu Senhor. Minha mente está sarada, minha alma encontrou paz. É tão bom te ouvir de novo, a cegueira nunca mais. Uma dose de atitude me ajudou a melhorar. Eu vivia me arrastando, hoje posso caminhar. Não foi prata, não foi ouro que me colocou de pé, foi ouvir a sua voz que ressuscitou minha fé. Não que eu viva do passado, mas é sempre bom lembrar do lugar onde caí, pra poder me levantar. Hoje não sou mais enfermo, decidi não ser assim. Atitudes como essa ninguém tomará por mim. Minha vida é um milagre que o Senhor na cruz gerou. Esse é o maior milagre.
vida é um milagre que o Senhor na cruz gerou. Esse é o maior milagre. Obrigado, meu Senhor. Percebi na caminhada. Graças a Deus. Linda música, linda canção. Mas mais bonito do que essa canção são estes testemunhos que você vai ouvir agora. Pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo. Ah, que glória! Essa é a nossa glória, essa é a nossa riqueza. Levar fé que faz a pessoa ter, absorver ou ser instrumento do Espírito de Deus, ser vaso do Espírito Santo, templo do Altíssimo, morada do Senhor Jesus em espírito. E isso aconteceu com essas pessoas. Ouça esses testemunhos com atenção, porque é isso que tem que acontecer com todas as pessoas que querem permanecer na fé. Vamos ouvi-los. Meu nome é Marina. Eu tinha um medo muito grande, uma ansiedade muito grande, um vazio dentro de mim que eu não sabia de onde vinha e me atrapalhava. Eu não conseguia me relacionar muito bem com a minha mãe, não sabia muito bem como me relacionar com ela, como falar com ela, como ter um carinho de mãe, um afeto mesmo de filha. Era um pouco rebelde e por conta dessa rebeldia toda eu passei a namorar. Comecei a namorar e aí com o meu namorado também eu não sabia lidar muito bem. Também a gente discutia às vezes. Eu não sabia realmente, por ser muito nova, eu não sabia como lidar com um relacionamento. E aí com esse meu namorado, que hoje é meu atual esposo, a mãe dele convidou a gente para estar indo na Igreja Universal. E lá eu ouvi falar da grandeza de Deus, do que Deus podia fazer dentro de mim, que aquele vazio que eu não sabia de onde vinha realmente podia sair, podia ter uma solução. Mas eu tinha uma certa dúvida ainda, se aquilo realmente podia acontecer comigo. Mas teve um dia que eu me entreguei e eu falei para Deus o quanto aquela dúvida estava me atrapalhando, que eu não conseguiria resolver sozinha, que eu precisava dele. E foi aí que eu senti uma paz muito grande, uma tranquilidade, uma alegria. E aí nessa entrega eu recebi o Espírito Santo. E eu tive a certeza que era o Espírito Santo porque eu fui... Dentro de mim tinha uma paz que eu não tinha antes. Tinha uma alegria que na verdade, eu não sabia de onde vinha, mas eu sabia que era Deus. E a certeza que eu não precisava ter ansiedade, eu não precisava de medo. Um consolo, na verdade, eu senti naquele momento. E eu tinha certeza que era o Espírito Santo. E isso se estendeu até hoje, porque em momentos que eu passo por dificuldades, por problemas, a primeira coisa que vem na minha mente é Deus, e é aquela mesma paz que eu tive naquele dia eu sinto, eu tenho até hoje. E é isso que me consola, que me traz alegria todos os dias. E depois que eu recebi o Espírito Santo, aquele medo já não havia mais dentro de mim, aquela ansiedade que me fazia ser tímida, ser travada, já não tinha mais. Eu passei a me relacionar melhor com as pessoas, a saber conversar. Com a minha mãe, antes eu já não conseguia lidar com a minha mãe, não conseguia conversar. Hoje, depois do Espírito Santo, eu pude conversar com ela, ter um relacionamento de mãe e filha de verdade, saber como falar, como agir com ela. E hoje, com o Espírito Santo, eu já não tenho mais aquela ansiedade. Eu tenho a certeza de que vai dar certo, de que eu vou conseguir superar essas dificuldades. Deus me dá esse consolo dentro de mim, de que amanhã eu consigo resolver, amanhã vai ser um dia melhor, de que qualquer dificuldade que eu passe, eu tenho um consolo, eu tenho um conforto dentro de mim que me impulsa a ser melhor, a ser diferente,
a crer que coisas melhores vão acontecer. Eu sou grata ao Espírito Santo por ter essa paz dentro de mim, porque eu não acredito que um ser humano possa ser feliz se ele não tiver essa paz dentro dele. E essa paz, o único ser que pode dar pra gente é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo. E hoje eu só tenho essa paz, essa alegria graças a Ele. Meu nome é Galiano Roberto Giacomossi e eu nasci na Igreja Universal. Eu fui criado dentro da igreja, porém eu nunca levei muito a sério. Eu sempre levei meio na brincadeira, eu achava que eu era muito jovem ainda para levar as coisas tão sérias. E chegou uma época que meu pai faleceu. Aí eu comecei a sentir um vazio muito grande, porque eu perdi meu pai, eu não sabia o que fazer. E eu, em vez de procurar em Deus, como a minha mãe fez, eu procurei no mundo encher aquele vazio. Cada vez fui me afastando até que eu parei de ir para a igreja. Aí foi quando começou o meu fundo de poço. Comecei a me envolver com bebida, cigarro. Eu cheguei até a usar drogas. E nada disso adiantava. Quanto mais eu fazia, pior ficava. Aquele momento que eu estava na balada, cheio de amigos em volta, tudo, eu estava basicamente feliz. Mas na verdade, dentro de mim, eu estava tentando esconder aquele vazio. E nada disso supria, que quando eu chegava em casa, eu sentia aquele vazio de novo, assim, eu falava, e agora? O que eu faço? E o que eu tentava fazer? Tentava não voltar para casa. E eu lembro quando me falaram que aquele vazio que eu sentia, o mundo não podia encher. A única coisa que podia encher era o Espírito Santo. Aí foi aí que eu me foquei. Aí eu decidi, eu falei, não, eu vou voltar para a igreja. Só que dessa vez eu vou levar a sério. Porque não adianta só ir. Eu fiz de tudo para encher com o mundo. Falei, não, agora eu quero ter o Espírito Santo. O que eu faço para ter o Espírito Santo? E eu perguntava para todo mundo, o que você fez? E começava a tentar fazer igual. Começava a buscar com todas as minhas forças. Fazia jejum, oração, propósito. Tudo que falavam para mim que ia me aproximar de Deus, eu fazia. Foi até que um dia que eu cheguei assim diante de Deus e falei, meu Deus, o que falta? Eu não sei o que falta. Me fala. O Senhor sabe, eu estou disposto a tudo. E foi numa reunião de busca, uma reunião específica para busca. Foi quando eu tive o meu real encontro com Deus. Naquele momento, eu sentia como se nada mais importasse. Eu sentia como se eu estivesse frente a frente com Deus. E tudo que eu falava, assim, Ele escutava. Eu sentia uma alegria, assim, uma paz. É uma coisa que não tem como explicar, não tem explicação aquilo que eu senti no momento. Mas eu tinha certeza que naquele momento Deus estava comigo. E depois que eu recebi o Espírito Santo, tudo mudou. Eu que era uma pessoa brava, hoje eu sou tranquilo. Eu não tinha paz. Hoje em dia a paz está dentro de mim. Eu não conseguia dormir à noite. Hoje em dia eu tenho um sono maravilhoso. Tudo mudou na minha vida. É uma alegria, a convivência com a minha família mudou. Antigamente eu tentava me afastar da minha mãe. E hoje em dia tudo que eu quero é estar perto dela. Eu tenho boa convivência com todos os meus familiares. Hoje eu posso falar, o Espírito Santo me deu uma vida completa. E a necessidade que a gente tem é em tudo. Que sem o Espírito Santo tudo fica mais difícil. Com o Espírito Santo não é que vai ser fácil, não. A gente vai passar por muitas lutas. Porém, a gente se apoiando nele, ele que nos dá força, ele que dá direção, ele que guia a gente. Ele é aquela luz que te guia. Para onde você vai, ele está contigo, ele faz tudo. E hoje, não tem como expressar minha gratidão. Porque eu falo que eu não tinha vida. Eu simplesmente não tinha vida. Porque eu não vivia, eu vegetava. E depois que eu recebi o Espírito Santo, eu posso falar, hoje eu tenho vida. Hoje eu vivo. O Espírito Santo fez uma mudança na minha vida completa. Que sem ele, eu acho que hoje eu nem estaria aqui. Mas pela misericórdia de Deus e por tudo que ele fez na minha vida, hoje eu sou eternamente grato a ele. Meu nome é Larissa Molina e eu fui uma criança muito reservada. E eu vivia nos hospitais, eu vivia doente. E eu era uma criança muito triste, tinha muitos problemas. E eu fui crescendo e isso me acarretou a problemas de complexo de inferioridade. Conforme a minha adolescência, a minha juventude, me gerou muitos problemas familiares, eu era muito rebelde com os meus pais.
devido às amizades, eu fui influenciada a fazer várias coisas, a beber, a sair, a fazer várias coisas que não me traziam alegria. Os meus pais, eles frequentavam a Igreja Universal e eu ia com eles, mas eu ia por obrigação, para simplesmente fazer eles felizes comigo. Mas eu não me entregava, eu ia assistir a reunião, saía da mesma maneira e nada mudava. Eu vivia na hipocrisia, porque eu ia na igreja, assistia a reunião, até orava, só que quando eu saía de lá eu fazia tudo o contrário. Eu não praticava aquilo que eu aprendia. Então eu bebia, eu saía, ficava com vários rapazes, não tinha nenhum tipo de felicidade, eu vivia muito infeliz, eu era vazia, até o ponto em que eu tentei o suicídio, em que eu tentei me matar, e esse foi o meu fundo de poço, onde eu não via mais saída, não via mais sentido de viver. No ato, quando eu tentei me matar, eu lembrei da Igreja Universal, dos meus pais, que eles oravam por mim. Lembrei que eu tinha uma solução, que eu tinha alguém, né? E aí foi quando eu lembrei de Deus e eu fui na igreja. E a partir daquele dia, eu me batizei nas águas e aí eu me entreguei para Jesus. Comecei o processo de libertação, fui liberta, depois eu tive o meu encontro com Deus e aí eu comecei a buscar o Espírito Santo. Eu sabia que existia um Deus, mas eu não conhecia, não tinha ele dentro de mim. E eu sentia cada vez mais, cada reunião que eu ia, eu sentia a necessidade de ter aquilo em mim, de ser feliz realmente. Eu continuei buscando e com muito sacrifício, em uma das reuniões eu recebi o Espírito Santo. E naquele momento eu senti uma paz, uma alegria muito grande, que eu nunca havia sentido com nada. É incomparável a qualquer coisa, não tem nem como explicar, não tenho palavras para dizer o quanto é glorioso, o quanto é maravilhoso receber o Espírito Santo. Eu senti um amor enorme pelas pessoas, uma vontade muito grande de falar de Jesus, de falar que Ele existe, que Ele pode mudar a vida de qualquer pessoa. E a mudança foi concreta. Eu mudei completamente. Primeiro começou de dentro. Aquele vazio que eu sentia, aquele desejo de morrer, acabou. O vazio foi preenchido pela alegria. O desejo de morrer sumiu, simplesmente sumiu. Eu não tenho desejo de morrer, pelo contrário, eu tenho desejo de viver, de falar de Jesus para as pessoas, de viver cada dia mais para poder falar simplesmente que Ele é maravilhoso, que Ele existe, que Ele pode mudar a vida das pessoas. Então hoje eu sou transformada, eu tenho alegria, eu tenho paz, tudo na minha vida é com direção de Deus. Tudo que eu luto, todos os meus sonhos são ligados a Ele. Eu não tenho nenhum sonho pessoal, pelo contrário, todos os meus sonhos são ligados a Ele. E eu tenho força para vencer os problemas, para lutar. E eu tenho alegria, paz. E tudo que eu tenho hoje, eu devo ao Espírito Santo. Eu não seria nada, ninguém. Eu acho que eu nem estaria viva se eu não tivesse o Espírito Santo. Que maravilha a gente saber que Deus está agindo no nosso meio. É tão bom saber que as nossas orações são ouvidas, que o Espírito de Deus está tendo liberdade no nosso meio. Sabe por quê, minha amiga, que a pessoa é batizada com o Espírito Santo? Porque ela abandonou o senhor do pecado. O senhor do pecado a escravizava. O senhor do pecado judiava dela. Trazia doença, trazia enfermidade, trazia mazelas. Mas um dia, ouvindo a palavra do Senhor Jesus, o Senhor do perdão, ela abandonou o senhor do pecado e se entregou ao Senhor do perdão. Ela deixou o Senhor da doença e se agarrou ao Senhor da cura. Ela deixou o Senhor do mal e se agarrou ao Senhor do bem. Foi a vontade dela deixar a servidão, a escravidão do pecado e servir 100% pelo resto da sua vida ao Senhor da salvação. Que maravilha, né?
coisa gloriosa. Por isso que ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir ao pecado e aquele que perdoa, o Senhor do perdão. Ou você serve um ou você serve outro. Quem serve o Senhor do pecado não pode servir o Senhor do perdão. E quem serve o Senhor do perdão não pode servir ao pecado, ao Senhor do pecado. Então você que serve ao Senhor do perdão, que tem a sua fé refeita, curada, a sua fé sarada. Ah, minha amiga, meu amigo, que Deus abençoe você. Que você sirva como instrumento do Espírito Santo para divulgar para outras pessoas aquilo que o Senhor Jesus lhe deu. Graças a Deus. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora. E que Deus abençoe você, a sua vida, e conserve a sua fé limpa, pura, como água transparente, como a fonte que jorra do trono do Altíssimo. Deus abençoe e até amanhã em nome de Jesus. Preciso ser curado, meu Senhor. O mundo só me fez sofrer e o tempo fez adoecer a minha fé. Cansado estou, não tenho mais bons olhos, não consigo perdoar o meu irmão. Escravo do pecado me tornei, deixei adoecer meu coração. Estou enfermo, mas eu creio, Deus é o remédio pra curar meu coração, curar a minha fé. Estou enfermo, mas Tu és a minha cura, me socorre e me ajuda. Tu és a minha única esperança. Cansado estou, não tenho mais bons olhos, não consigo perdoar o meu irmão. Escravo do pecado me tornei, deixei adoecer meu coração. Estou enfermo, mas eu creio, Deus é o remédio pra curar meu coração, curar a minha fé. Estou enfermo, mas Tu és a minha cura, me socorre e me ajuda. Tu és a minha única esperança. Estou enfermo, mas eu creio, Deus é o remédio pra curar meu coração, curar a minha fé. Estou enfermo, mas Tu és a minha cura, me socorre e me ajuda. Tu és a minha única esperança. Tu és a minha única esperança. Tu és a minha única esperança.